Boa noite. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Alter de Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo número 9, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, parte do item 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo, propenso a encolerizar-se, quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. De acordo com os ensinamentos de Jesus, são bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. São bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Entendemos que são bem-aventurados todos aqueles que trabalham para que se estabeleça a paz aqui na terra, auxiliando na renovação das criaturas, a exemplo de Jesus, que propagam a concórdia e a tranquilidade,
nos corações revoltados e violentos. Portanto, os brandos e pacíficos serão aqueles que habitarão a terra depois que passar de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, porque procuram ajudar no estabelecimento da paz aqui neste mundo. A paz deve começar em nós e por nós. A vontade de Deus é que o ser humano tenha como meta a brandura para que ele possa ter uma vida normal, uma vida tranquila, e que no seu dia a dia ele possa, quando surgirem, enfrentar os problemas que são tão comuns entre nós. A violência não se ajusta, não combina com a felicidade. Todo ser humano necessita ter uma tranquilidade na sua vida. Por quê? Os problemas surgem constantemente. E se ele não estiver condições de enfrentá-los, a vida torna-se muito mais difícil. Um dos sentimentos que prejudica a saúde, causando distúrbios, doenças no ser humano, podendo levá-lo até a morte, é a cólera, que além de tudo é contrária à lei de Deus. Um pai colérico, além de causar no seu organismo as doenças, ele causa em seu lar distúrbios, porque o ambiente torna-se insuportável, levando os seus familiares a terem também doenças de difícil tratamento. Portanto, a cólera deve ser eliminada de nossa vida. Ela não traz benefícios, ao contrário, só nos causa problemas. A palavra foi criada por Deus para que ela nos auxilie na comunicação, para que possamos eliminar dúvidas. Ou seja, ela foi criada para nos auxiliar nas nossas relações sociais, para que possam ser eliminadas as dúvidas. Ela é, quando mal aplicada, uma bomba de rastilho curto, prestes a ser detonada pela boca. Portanto, devemos ter cuidado ao falar. Sempre que vamos nos dirigir a outra pessoa, devemos nos colocar no lugar dela para que sintamos se o que iremos dizer está correto, se não vai causar alguma anomalia naquela pessoa. Surgem ocasiões em que a nossa mente, o nosso estado emocional está abalado. Cabe a nós, quando isto ocorre,
pedir ajuda a Deus para que Ele nos conceda calma, nos conceda paz, para que onde estivermos e com quem estivermos, possamos transmitir palavras e atos condizentes ao nosso mundo em que vivemos, não causando danos a ninguém. Existem várias passagens de Jesus com Simão Pedro. Escolhemos uma delas, que iremos reproduzir parte dela, que se passou mais ou menos assim. Naquele dia, já de tardezinha, terminada a pregação de Jesus, a belíssima pregação de Jesus, as últimas pessoas voltaram para suas casas, propiciando a Jesus e aos discípulos que se dirigissem à casa de Simão Pedro. Após uma ligeira refeição, Jesus, na companhia de Simão Pedro, se dirigiram à praia. E Jesus, notando que Pedro estava muito triste, dirigiu-se a ele e lhe perguntou: por que tamanha tristeza? E Pedro lhe respondeu: cansaço, Senhor. Às vezes me encontro desanimado. Não fosse por ti. E não terminou a frase, porque as lágrimas brotaram em abundância em seus olhos. Passados alguns instantes, Simão retornou a palavra com Jesus: Senhor, eu sei que devemos perdoar sempre. Mas como perdoar, Senhor? Se queremos ajudar e não somos correspondidos, as pessoas não entendem o que nós desejamos e o que estamos fazendo. Jesus então lhe disse, guardando a paz no coração. E Pedro lhe diz novamente: como guardar a paz, Senhor? Se pessoas em piores condições que as nossas nos tratam com agressividade. Jesus então lhe disse, mantendo a brandura no julgamento. Jesus disse a Pedro que devemos guardar a paz no coração e manter a brandura no julgamento, em nossos julgamentos. Ou seja, estas duas palavras, paz e brandura, substituem a cólera, que são duas palavras que somente trazem benefícios a nós. Ao contrário da cólera, que só traz malefícios, causando-nos, como já dissemos, doenças e distúrbios em nosso organismo e fazendo com que o ambiente torne-se pesado, insuportável. Nós sabemos que Jesus nos deixou o seu evangelho de luz. Devemos segui-lo constantemente
ele deve fazer parte da nossa vida. E nas dúvidas, devemos recorrer a este presente magnífico de Jesus. E voltando a dizer sobre a cólera, quando nós estamos conversando com alguém e o assunto torna-se pesado, devemos procurar nos colocar no lugar do ouvinte para ver o que é que o que estamos dizendo pode causar a ele. Mas encerrando, queremos pedir aos nossos irmãos que eliminem de suas vidas a cólera. Esse sentimento é um sentimento que só nos causa problemas. Portanto, meus irmãos, deixemos de lado este sentimento. Agradecemos a todos a atenção, desejamos uma boa noite, com muita paz. Que assim seja. Nós informamos que no próximo sábado, dia 25 de julho, teremos a Noite da Poesia, às 19h30, e será enviado o link neste horário. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho. Nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, os que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões.
mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons Espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços pode abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior,
procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um momento nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus os pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Nós vamos ler a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca, na noite de 24 de maio de 1985. Edificar. A abnegada costureira, após costurar as peças que serviu de vestuário aos que houveram feito as suas encomendas habituais, com capricho, guardava as sobras de tecidos que pacientemente cosias, nas horas mais propícias para a confecção de uma colcha de retalhos. Não era qualquer retalho,
que ia servir. A muitos deles precisavam mesmo de serem corrigidos e aparados, para que servisse ao modelo de coxa. Pacientemente selecionados os retalhos, pacientemente eram costurados. Não foi de um dia para outro que a coxa ficou pronta. Irmãos queridos, assim também é a vida do cristão na face do planeta. Cada dia, no desenrolar das horas, vamos confeccionando a nossa vestimenta própria. E desse trabalho, se soubermos bem trabalhar, certamente alguns retalhinhos de boa obra irá servir à confecção da nossa coxa espiritual. É necessário, irmãos, que continuemos a confeccionar os nossos trajes e com muito cuidado, para não desperdiçar o próprio tempo, que seria o desperdício do próprio tecido. Quanto mais retalhos ajuntamos, mais linda ficará a nossa coxa espiritual. E quanto mais amor em confeccioná-la, mais luz ela refletirá, devido aos fios dourados que lhe juntaram os retalhos da esperança, da bondade, da paciência e da perseverança. Paz a todos. Irmantina. Boa noite, meus irmãos.